Boa noite. Tive aqui um pequeno problema aqui de conexão, mas eu acho que agora já está tudo certo. Saindo na página do Francisco de Assis. A tecnologia é algo interessante, mas de vez em quando deixa a gente também sem muito o que fazer, né? A não ser aguardar que o sinal volte, né? Mas agora já está tranquilo, meu sinal da internet está bom. Acredito que eu vou conseguir fazer a transmissão de uma forma tranquila. Hoje o nosso estudo é de uma parábola muito interessante, a parábola do rico e de Lázaro. Eu não consegui localizar nenhum filminho a respeito dessa parábola. É até interessante porque nas minhas pesquisas eu tive dificuldade até em encontrar obras sobre essa parábola. Então, sobre essa parábola nós temos, pelo menos o que eu tive acesso, né, que eu consegui localizar, o livro de Caibai Schutter, que é Parábolas e Ensino de Jesus, o livro de Alírio, Cerqueira Filho, que é Parábolas Terapêuticas, tem também um estudo feito pela FEB TV e alguns comentários de Haroldo, mas não tem um filminho específico como eu gosto de passar. Eu até localizei alguns, mas a tradução não está de acordo com a Bíblia que eu sigo, né? Com a Bíblia do Peregrino que eu sigo. Então eu achei melhor não colocar para não ter essas interpretações equivocadas que tanto acontece no Evangelho de Jesus. Essa parábola até eu vou ler para vocês, mas antes eu já gostaria de fazer um contexto que ela é um daqueles textos enigmáticos de Jesus. Alguns estudiosos chegam até a falar que talvez nem tenha sido proferida por Jesus, diante da diferença da colocação e do diálogo. Mas a gente sabe que isso não é verdadeiro, né? Onde que às vezes as pessoas não conseguem compreender e entender essa trajetória de Jesus, porque como eu já disse antes, Jesus não falava para aqueles homens e mulheres daquela época. Jesus trazia uma mensagem totalmente diferente. Imaginem vocês que na criação do nosso planeta, Jesus já era o Cristo, o Espírito Crístico. Haroldo faz uma ideia de valores, ele faz umas contas no livro dele, e ele coloca que provavelmente, diante de algumas pesquisas, Haroldo Dutra Dias é muito estudioso, né, do Evangelho, do Antigo Testamento, ele tem até o Novo Testamento traduzido, né, e ele coloca que provavelmente Jesus, na criação do nosso planeta, já se contava com mais de 40 mil anos. E que os sistemas onde ele percorreu, que ele foi criado e percorreu nessa trajetória evolutiva, nem existem mais. Agora imagine, se lá na criação esse ser, esse espírito crístico já se contava com mais de 40 mil anos, né? Esse espírito crístico. E nós? O conhecimento dele é muito além do que a gente consegue compreender. E aí eu reforço isso. Essa dificuldade dele de trazer essas mensagens de algo totalmente desconhecido para nós. Então não tem como nós pegarmos o evangelho e seguir letra, porque ele falava além das palavras. E esse é um desses evangelhos que causa muito tumulto, né? Eu vou ler aqui para vocês, vou pegar até do livro do Alírio, a tradução dele está melhor. Então é a chamada parábola do rico e de Lázaro, está no Evangelho de Lucas, e nesse capítulo, que é o capítulo 16, também são várias parábolas. Jesus está público, com muitas pessoas, diversas pessoas, fariseus, doutores da lei, sacerdotes, camponeses, todos ali reunidos. E ele fala para todos. É claro que cada um compreendia de um jeito. Vamos lá. O que é essa parábola? Então ele começa o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias
arregalada e esplendidamente. Ele banqueteava todos os dias. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então, esse mendigo ficava ali à porta do rico. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que te recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele responde: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Bom, essa é uma dessas parábolas enigmáticas, né? Que, com diversas interpretações, várias situações foram criadas em cima dessa parábola. Temos aí vários segmentos religiosos que compreendem essa parábola de um jeito. Nós não podemos aqui, de maneira alguma, dizer que a religião A, B ou C, ou que a interpretação A, B ou C está certa ou errada. Vai de cada um, aquilo que vem de encontro. Nós que gostamos da doutrina espírita, que estudamos a doutrina espírita, que gostamos de compreender as coisas além desses reflexos materiais, o nosso entendimento é um pouco mais aprofundado do que o que algumas outras pessoas compreendem. Primeiro, que aqui não se fala de maneira alguma que pobreza é sinal de reino de Deus. Pobreza é sinal de paraíso. E também não fala de maneira alguma que riqueza é sinal de inferno, de tormento. Nós já conseguimos compreender que riqueza e pobreza é um estado material que nós espíritos vivemos. Então, não é esse estado material que vai fazer de nós bons ou ruins, mas a forma como nós nos posicionamos diante da vida. O problema não é a riqueza, não é o dinheiro, mas é o que eu faço com o dinheiro. Qual o valor que eu realmente dou ao dinheiro. E a outra questão dessa parábola é a questão da comunicação com os mortos, que muitos entendem aqui que Jesus fala que não existe a comunicação dos mortos, que existe esse abismo e que um não poderia falar com o outro, assim como não poderia os mortos dar notícia aos vivos. E a gente também sabe que não está escrito isso, né? Então, são interpretações. Então, diante dessa ideia de que Jesus traz para nós, não vou colocar como histórias, mas ele traz para nós verdades cósmicas de um universo que a gente desconhece. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que houveram 2 reuniões dos Cristos no nosso sistema solar. Porque lá na Gênese, de Allan Kardec, a gente lê e entende que a criação do mundo é feita com trabalhos desses Cristos, né? E Cristo, Jesus, estava presente nessa criação. E a primeira reunião foi para a formação do planeta Terra, o auxílio entre esses espíritos para a formação do nosso planeta Terra. E depois a outra reunião aconteceu quando decidiram que Jesus iria reencarnar.
que o Cristo do nosso planeta iria reencarnar para trazer para nós a mensagem do código cósmico, a mensagem necessária para a nossa evolução. Por isso que às vezes é tão difícil entendermos as parábolas. Como eu disse antes, ela não fala para nós, homens e mulheres que vivemos de uma época, hoje, há 2000 anos depois, lendo e relendo essas parábolas. Mas ele fala para espíritos imortais que vivem nas diversas moradas das quais ele falou que existe na casa do Pai. Então vamos lá. Ele começa. Ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo e banqueteava todos os dias, ou seja, com muito luxo, muito ligado aos prazeres materiais da boa mesa, os prazeres sexuais, muito materialista. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Por que cheio de chagas? E por que dá nome ao mendigo? Ele não deu nome ao rico, mas ele dá nome ao mendigo. Quando ele fala que ele se banqueteava, porque ele se regalava, né? Se deliciava nos prazeres mundanos. O mendigo nada tinha. Ainda tinha o corpo coberto de chagas, de doenças. E hoje, toda vez quando nós pensamos em relação à doença, nós já conseguimos compreender que doença não é só uma doença do corpo físico, mas é uma necessidade do espírito de vivenciar aquelas dificuldades. Quando nós nos sentimos machucados, é porque as coisas nos magoaram, porque nós nos sentimos magoados, nós nos sentimos angustiados. E aquele mendigo, Lázaro, tinha o corpo cheio de chagas. Era maltratado pela vida, vivia com inúmeras dificuldades, mas estava ali, à porta daquele. A questão aqui do rico é que ele vivia sem prestar atenção no algo a mais da vida. Enquanto que Lázaro vivia buscando receber migalhas da vida. E o porquê, né? Interessante, o porquê que Jesus dá o nome a Lázaro? Na Bíblia do Peregrino, lá na nota de rodapé, tem essa explicação. O rico da parábola não tem nome. O pobre se chama Lázaro, que na tradução é Eleazar, que significa, para uma tradução próxima da nossa linguagem, Deus auxilia. Então aqui Jesus já coloca que aquele mendigo, aquele que está enfrentando dificuldades, que está com o corpo chagado, que está doente, mas que está ali à espera de migalhas, mas que está ali na procura de alguma redenção, está sentado à porta à espera de alguém, num pequeno movimento, porque não tem forças mais. Deus auxilia. E o interessante é que no livro do Alírio, ele fala que Jesus, ao colocar o nome, ele identifica essa pessoa e faz com que nós prestemos atenção. Toda vez quando você chama alguém pelo nome, isso é muito comum nas boas práticas, né, comerciais, quando você vai agradecer, quando você está sendo atendido por alguém, você olhar o nome da pessoa e falar o nome da pessoa. Porque isso nos torna próximos. Então, Jesus já dá a primeira dica, ao colocar o nome no mendigo. É o próximo de nós. Nós, talvez não mendigando bens materiais, mas muitas vezes mendigando bens espirituais. E continuando. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então ele só tinha os cães como companheiro. E aqui eu reforço novamente, não é essa parábola sobre questão de riqueza ou pobreza material, mas sim sobre a riqueza e pobreza espiritual. Essa parábola, ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, onde nós temos ali vários outros ensinamentos de Jesus, e o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um capítulo muito interessante,
que aconselho a todos que leiam, principalmente os dois últimos itens, que são as reflexões e os ensinamentos dos espíritos. Mas a questão em si não é ter ou não ter dinheiro, mas o movimento que essas questões materiais fazem em nós. Porque o dinheiro não é algo ruim, também não é algo bom, é algo do mundo. Ele se torna bom quando eu uso ele de boa forma, e ele se torna ruim quando eu uso ele de forma equivocada. Quando que o dinheiro é bom? Quando eu consigo gerar empregos, quando eu consigo pagar salários, com isso sustentar famílias, quando eu consigo fazer obras. Quando que o dinheiro é ruim? Quando eu acho que eu sou o dinheiro que eu tenho, e por isso eu me acho melhor do que os outros. Quando o dinheiro, quando os bens materiais se tornam valor na vida do espírito. Aí é uma posição equivocada. E interessante que Kardec fala nesse capítulo que a riqueza, ele começa o capítulo assim: sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Nós temos vários livros, várias obras, onde o espírito, para reencarnar, uma das coisas que ele não quer é a prova da riqueza. Porque sabe que no contexto material, muitas vezes, o orgulho é aflorado, a vaidade é aflorada, e aí o erro se torna certeiro. Quantos e quantos de nós, talvez no plano espiritual, pedimos provas, e hoje, quando aqui enfrentamos, não gostamos da vida que temos. Talvez a grande maioria de nós tenhamos pedido lá que nós não tenhamos dinheiro, que tenhamos uma vida complicada, uma família que exerça em nós uma pressão, um trabalho que coloque limites. Tudo isso para quê? Educação do espírito. Mas aí, quando aqui vivemos e aí encaramos essas situações, o mundo material nos encanta. E aí nós esquecemos dessas propostas. Não que é errado, tá? Não é questão, então é errado ter dinheiro. Não, de maneira alguma. O errado não é eu ter os bens. O errado é eu deixar que os bens me tenham. Porque se eles são do mundo, eu vou passar por eles tranquilamente. E quando eu daqui for, aqui eles vão ficar. Agora, se eu me apego a esses bens e eu coloco o meu valor nesses bens, quando eu for embora da vida encarnada, porque isso vai acontecer com todos nós, eles vão ficar. Eu vou. Imagina se eu ficar apegada à casa, à propriedade, ao carro, e eu estar lá no plano espiritual e estiver pensando assim: nossa, estão quebrando a minha casa, estão quebrando aquela parede, nossa, estão mexendo no meu jardim. Né? Ou então o carro, nossa, estão usando meu carro, nossa, bateram o carro. Imagina o meu desespero lá no plano espiritual, apegado por coisas materiais. Essa é a grande questão quando a gente fala de bens materiais e riquezas. Nós podemos ter todo o dinheiro do mundo se assim for a nossa prova e a nossa condição de sustentar, mas que tenhamos sempre a ideia da fraternidade. Qual que é a proposta disso? Continuando na parábola. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante essa frase, né? E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Bom, quem que foi Abraão? Abraão foi o patriarca dos hebreus, uma figura muito importante do Antigo Testamento, considerado o patriarca da fé, da força, da coragem, um homem de tanta fé que quando Deus lhe pede para que sacrifique seu próprio filho, ele não pensa duas vezes. Então, Abraão é a figura das leis divinas, do homem de fé, da proposta da conciliação entre plano terreno e o plano divino.
E interessante que Abraão, assim como vários personagens do Antigo Testamento, se comunicavam com os espíritos de uma forma muito constante. Podemos até dizer aqui que seria médiums. Ele tinha uma comunicação ostensiva com o plano espiritual. E era uma pessoa extremamente respeitada. E ele acreditava, por conhecer e conversar com esse plano espiritual, ele acreditava firmemente na imortalidade da alma. E sempre pregava isso. Tanto que essa expressão que Jesus usa era comum na época, né, entre os hebreus, e o que falava? Seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz, da verdade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais sabemos amar Deus e ao próximo. É o mundo da fé verdadeira. Essa explicação está no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kai Bar-Shuter. Ele pega bem essa questão histórica e essas explicações dessa parábola. Então, isso já era, essa expressão já era comum para eles. Então, era como se fosse um paraíso, mas não aquele paraíso, aquele céu. Não, é um lugar onde você vai aprender, é um lugar da imortalidade, é o estado da imortalidade, diferente do estado da mortalidade quando aqui estamos. Então, ele encontra, Lázaro vai para lá, carregado pelos anjos. E o que é o Hades? Hades é uma palavra grega, até lembrando que esse evangelho é de Lucas. Lucas era um médico grego e o evangelho dele é escrito em grego. E Hades, uma das significações é inferno, né? Mas Kai Bar-Shuter também no livro ele fala que Hades é um mundo localizado nas entranhas da terra. E lá tinha uma característica porque quem estava no Hades não poderia sair, mas enxergava os planos mais altos. Então, ele estando lá, ele não fala em nenhum momento que tem fogo, nada disso. Mas era um mundo subterrâneo, escuro, sufocante. E ele estando no Hades, ele tinha visão do mundo mais alto, do plano mais alto. E lá ele via as regalias do plano mais alto e ele sentia, quem estava no Hades via a vida boa, né? O ar rarefeito, a beleza do local. Só que eles não conseguiam, eles não podiam ir para lá. Eles não tinham essa condição de ir para lá. E uma das características do Hades é que as pessoas que lá ficavam eram revoltadas, porque elas queriam estar no mais alto, elas se sentiam injustiçadas naquele momento. Por isso, essa linguagem que o mendigo é levado para o seio de Abraão. E por isso que o rico é sepultado, porque quando a gente lê, a gente pensa, mas o rico é sepultado e o mendigo não é? Coitado, o mendigo vai ficar lá com o corpo ao relento, você, né, não vai ser sepultado? Não, mas o sepultamento aqui significa isso, mundo subterrâneo, e ele reforça com essa informação que ele vai para o Hades. Então, a questão aqui, como sempre falada, não é o fato dele ter tido dinheiro, ter se banqueteado, ter se feito de tudo, usado de todos os prazeres, mas principalmente pela atitude da não fraternidade. Porque, conforme reforça Kardec e os Espíritos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a riqueza e a pobreza não são condições para a pessoa gozar de um céu, né, de um paraíso, de uma condição espiritual feliz após a sua desencarnação. Mas o que é condição, então, para isso? É a prática das virtudes, a compreensão do verdadeiro sentido da palavra caridade. É a pessoa buscar viver dentro da lei de justiça, de amor e de caridade. Essa lei até consta lá no Livro dos Espíritos, nas últimas partes, uma das últimas leis. E pegando o Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Porque se a gente entender que, então, nós precisamos de uma salvação, nós precisamos de algo que nos faça melhor, nós precisamos de algo que nos force ou que nos ensine a evoluir.
sempre a palavra caridade. Chico já dizia da caridade, Allan Kardec coloca que fora da caridade não há salvação. Então Kardec pergunta aos espíritos, mas então o que é essa caridade tão exemplificada por Jesus? E o que os espíritos respondem? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tudo facinho, simplesinho, né? E tudo para ser colocado em prática no dia a dia. Benevolência para com todos. Bondade, olhar bondoso, compreender que todo mundo erra, que nós estamos caminhando, que eu não sou melhor do que ninguém, que o outro não é pior. Benevolência, olhar bondoso. Indulgência com as imperfeições, eu não culpar, o outro está aprendendo tanto quanto eu. Perdão das ofensas, olha só. Práticas do dia a dia. E Kardec, nessa resposta, ele faz uma complementação dele. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Então, não é só o caso das esmolas, não é só o caso da migalha que eu dou, da migalha que eu passo para aquele que eu acho que é necessitado. Mas a caridade são todos esses movimentos, em todas as situações da minha vida com o próximo. Então aqui entra uma questão que é o seguinte: o que tem valor não é o que eu aparento, não é o que eu tenho, mas é o que eu realmente sou. O que realmente tem valor não é essa aparência material que hoje nós desenvolvemos, mas o que realmente somos, espiritualmente falando. Não adianta eu chegar no plano espiritual com diploma, com horas de trabalho no centro, com horas de trabalho em assistência social. Não adianta chegar nada disso lá no plano espiritual e chegar e falar assim, olha, tô aqui, ó, tá aqui todos os meus diplomas, tá aqui meu currículo, né? Tá aqui, estudei, fiz trabalho voluntário, fiz palestra no centro, ajudei as pessoas a atravessarem a rua, dei cesta básica, pronto, cadê meu lugarzinho para eu sentar aqui? Na época de Jesus, né? Cadê meu cantinho junto com Abraão aqui? Não é isso, né? Porque nós não teremos lugar de destaque pelos títulos que nós temos. Até porque se nós compreendemos o que realmente tem valor, uma Madre Teresa, um Bezerra de Menezes, nós entendemos que eles são muito além do que os títulos. Tem uma história que fala que Bezerra de Menezes poderia ir até para outros planos, para mundos mais evoluídos. E ele diz que não, que ele quer ficar na Terra, ajudando e auxiliando a essa recuperação dessa humanidade. Essa é a verdadeira caridade. Caibar-Schutter, no livro dele, tem uma comparação muito interessante, que ele fala que nós parecemos aquelas moedas antigas, onde tinha um rei gravado de um lado e do outro lado tinha o valor da moeda. Ele fala isso porque quando você olha aquelas moedas, né, com a esfinge do rei, né, com o rosto ali do monarca que valia na época, é o lado externo. Você não sabe o valor da moeda. Não são iguais as moedas de hoje que tem pesos e cores diferentes, né, e tamanhos diferentes. De um lado era tudo igual, você só sabia o valor na hora que você virava e ali você via o valor escrito na moeda. E ele faz essa comparação porque externamente todos nós temos uma mesma aparência, né? Podemos fazer cara de bonzinho, fazer posições de tranquilidade, mas o que vale é o que está interno. O nosso verdadeiro valor é o que está interno, ou seja, o nosso verdadeiro valor é o espiritual. A nossa verdadeira riqueza ou pobreza é espiritual. Continuando aqui no Evangelho. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A gente percebe aqui o movimento ainda do orgulho, né? Pedir para que Lázaro, que está lá com ele, que ele conhecia, que era o mendigo que ficava à porta de sua casa, para que ele sirva refrescando, dando água. E aqui entra um questionamento, porque
é uma lei de misericórdia toda vez que levantamos a mão para o alto ou toda vez que pedimos o auxílio divino nas nossas provas. Mas é possível a lei de misericórdia anular as leis de justiça de causa e efeito? Não. Aí continuando na parábola. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Quando a gente lê isso, parece que é uma atitude muito inflexível, né? Muito séria, muito firme. Mas as leis divinas, elas têm uma coerência, um equilíbrio muito grande entre elas, porque são o próprio reflexo da divindade, né? Ainda de uma forma muito grosseira, porque nós vivemos ainda num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Então, nós não temos condições ainda de ter leis ainda mais amenas, mais tranquilas, como com certeza já existem no patamar superior de um planeta de regeneração. Mas essas leis que temos, as leis divinas, elas têm uma coerência muito grande. Então, uma não tem como passar por cima da outra. Vamos pensar que ele vai ser atendido, porque isso vai acontecer. Mas a mensagem, nesse momento, de certa forma, é dura, mostrando para ele que ele tem uma consequência em cada ato. Agora, como que a lei de misericórdia age? Se eu faço uma consequência equivocada, se eu escolho um caminho equivocado, esse esforço foi meu. Então, tem que ser meu esforço também corrigir o meu caminho. O que a lei de misericórdia faz nessa questão da lei da causa e efeito, ela suaviza nossas dores. Quando nós nos dispomos ao trabalho, à direção do equilíbrio, quando nós saímos dessa zona de comodismo, de reclamação, de não querer trabalhar, quando nós fazemos um movimento de melhora, a lei de misericórdia nos auxilia, nos dando força, nos impulsionando. Essa é a proposta. Lázaro, ele é consolado porque ele viveu no mundo material, compreendendo que ele não era só matéria. Ele tinha os pés no chão, né? O corpo chagado, o corpo todo doído e com certeza faminto das inúmeras dificuldades. Apenas os cachorros, né, os cães vinham lhe lamber as feridas. Mas ele olhava para o alto. Por isso ele é consolado. E por que o rico é atormentado? Porque agora ele desperta das suas consequências de atitude. A lei de misericórdia age quando ele faz o movimento de querer modificar. O arrependimento simplesmente vai inflar o coração dele, ou de vontade ou de rebeldia. Depende de como ele vai se posicionar. Mas eu não posso parar no arrependimento, eu tenho que continuar. Esse é o processo. Na questão 1012 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? Ou seja, tem lugar onde aquele espírito vai gozar da boa vida, do céu tão esperado, ou aquele onde ele vai ficar lá dentro de uma figura de um inferno, queimando? Existe isso? Os espíritos respondem que não. As penas e gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Inferno e paraíso são simples alegorias. Então, não existe o céu esperado, não existe o inferno que muitos têm medo, não existe nada disso, é um estado de espírito. Como eu estou hoje, se eu desencarnar, é o que eu vou ter do outro lado. O que eu penso que é o plano espiritual? Não muito diferente do plano material. Porque a única coisa que vai mudar vai ser que nós vamos perder esse corpo de carne. Por isso que nós temos que despertar para a vida e para os valores. Por isso que essa necessidade urgente da gente entender realmente
Quais são os valores da minha vida? O que eu estou pautando nas minhas escolhas? O que realmente é importante? Porque não adianta eu ter a ilusão de que fazendo algo superficial eu vou ganhar um céu depois que desencarnar. Que eu vou chegar lá na porta do nosso lar e as portas vão se abrir. Não, não é assim, é uma questão de sintonia. Por isso que aqui Jesus continua. E além disso, né, Abraão explicando lá para o rico lá, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, e nem tampouco os de lá passar para cá. É uma questão de sintonia. Se eu não tenho estrutura física para suportar uma colônia espiritual onde vibra o amor, a fraternidade, que a vibração deles é mais alta, eu não vou conseguir ficar. E aí eu tenho que ficar nos lugares onde o meu perispírito dá conta. Por isso essa necessidade nossa de realmente despertar agora, encarnado, para não passar o tormento ao despertar depois de desencarnado. Quais são as atitudes que eu faço? A tranquilidade, né? A paz de espírito, a busca de algo além das questões materiais. Nós estamos vivendo no mundo, temos que viver no mundo, temos que trabalhar, pagar as contas, ganhar o dia, tendo todo o conforto que todo mundo sonha e espera, mas sem se prender ao mundo. Entender que nossos pés estão aqui, nossas dores estão aqui, mas nossos olhos, nosso pensamento tem que ser para o alto. E aí ele continua na parábola. Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Diz-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E o rico responde, não, Abraão, meu pai, se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E Abraão continua, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Essa passagem, esses versículos com o outro anterior que fala do abismo, muitos entendem que aqui Jesus fala que não pode ter comunicação entre os mortos, mas isso não está escrito. Né? Essa questão do abismo, essa questão do plano espiritual, da falta de condição que espíritos têm de conviver numa situação diferente da vibracional dele. E o que ele fala aqui quando, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não acreditarão? Primeiro, quando Abraão, que é a representação das leis divinas, fala para que as pessoas escutem os profetas e Moisés, está jogando para as pessoas a responsabilidade de estudar, de compreender e de fazer a diferença. Essa é a proposta. Porque se eu venho aqui, né, diante de algo sobrenatural, né, um espírito aparece e manda todo mundo fazer determinada coisa. Essa mudança talvez aconteça de forma superficial, vai acontecer às vezes por medo, vai acontecer talvez por um susto, é superficial. É necessário que a mudança seja interna. A mudança de atitude é interna. E aí, né, como se Jesus aqui já desse uma dica lá na frente, né? Porque quando ele fala que tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite, né? Jesus venceu a morte do corpo físico, ressuscitou, e assim mesmo, muita gente não acredita. Não acreditou na época e até hoje a gente ainda encontra segmentos que não acreditam em Jesus, acham que tudo isso é história, é invenção humana. Por isso que não adianta o movimento ser externo. Por isso que Abraão, a representação das leis divinas, fala, para que escutemos aqueles que vieram antes, os trabalhadores mais antigos que já estão nessa jornada terrena há mais tempo, porque nós, esses trabalhadores de última hora, esse despertamento de última hora, que ouçamos eles, para que não tenhamos esse despertar tardio nessa questão da tormenta. Essa, como eu disse no início, é uma parábola muito enigmática para alguns, mas é um estudo muito interessante.
Se a gente pegar o livro do Alírio, essa parábola terapêutica, ele faz uma comparação muito interessante. Ele coloca que Lázaro e o rico são a dualidade nossa. São as duas faces de uma mesma moeda, porque nós somos dualidade. E ele tem todo um contexto de simbologia onde essa separação é essa fissão que a gente faz, né? Esse abismo que a gente cria entre eu mental, né? Entre eu que é ego encarnado, material, com eu espírito imortal que já viveu inúmeras vidas. E essa falta de conexão entre o material, né, o eu material, com esse eu espiritual, cria esse mendigo e esse rico, os dois opostos. É muito interessante as explicações dele e a forma como ele trabalha. E a proposta, tanto do texto do Alírio, quanto do Caibar Schutter, quanto da FEB, TV que fala sobre essa parábola, é que a gente se atente que realmente o que é necessário na nossa vida é esse despertamento para os valores espirituais. E o interessante, por que essa parábola ela é questionada e muitos até nem compreendem ela como sendo de Jesus? Porque ela foge um pouquinho de como Jesus falava. Jesus sempre vem falando nas parábolas sobre o reino de Deus. E de repente ele começa e fala uma sobre a questão da vida após a morte. E principalmente das consequências das nossas atitudes aqui no pós-morte. Então ele fala com clareza dessa vida corporal e de quando nós perdemos esse corpo, né? E da necessidade desse despertamento. É uma parábola interessante que deve ser lida além dessas palavras, né? Deve ter uma conexão, uma interpretação. O evangelho eu entendo que é igualzinho a homeopatia. Você vai uma gotinha de cada vez, todos os dias, talvez daqui a alguns anos, se eu pegar de novo essa parábola para estudar, é bem provável que eu enxergue outras coisas além. Porque, como eu disse antes, são ensinamentos não para nós, matéria, mas espíritos. E aí, conforme nós vamos melhorando, conforme nós vamos ampliando a nossa percepção de mundo, não só mundo material, mas mundo espiritual, que essa é uma grande proposta. Qual que é a grande proposta nossa encarnado? Conhecer a verdade, mesmo com as limitações que temos, mas buscar essa verdade. E cada vez que a gente vai ampliando esse horizonte, nós pegamos os textos e vamos entendendo de outra forma. Para finalizar, quero compartilhar com vocês uma música que eu recebi, né, num grupo, achei muito interessante. É uma oração feita, quem canta é Elizabeth Lacerda, gosto muito das músicas dela, gosto muito da interpretação dela. Ela tem muitas músicas espíritas muito boas, né? E essa é uma oração que ela remodelou, né? E o interessante é que essa remodelagem foi feita com um grupo de mocidade espírita de Belo Horizonte, a Fundamigo. Então quando eu recebi essa música, senti uma música atual, uma oração, uma proposta dos jovens e de todos nós. Vou compartilhar aqui com vocês para a gente finalizar. Agradeço a presença de todos vocês. Deixa eu ver aqui nos comentários. A Denise, o Kinka, a Maria Lúcia, a Helena, a Vera, Carlos Caiafa, a Elisete e a Josiele. Muito obrigada por vocês acompanharem. Interessante aqui os comentários da Josiele. E é interessante quando ela fala aqui, a dualidade habitando cada um de nós e cada família. Essa é a grande proposta, a dualidade. Eu acho tão interessante, Josiele, quando eu penso em dualidade do ser, me vem sempre uma imagem na cabeça. A gangorra. A gangorra são as duas pontas, né? E nós evoluímos dessa forma. Quando eu era criança, eu lembro que eu ficava doida para encontrar alguém do mesmo peso, mesmo tamanho, para a gente brincar de ficar no equilíbrio, né? Porque normalmente ou era mais pesada ou era mais leve, então sempre um deixava o outro de castigo, né? Hora lá em cima, hora lá embaixo. E eu sempre ficava tentando buscar esse equilíbrio. Hoje eu vejo essa questão da dualidade
E essas nossas situações de sentimento, uma hora eu estou lá no sentimento bom, outra hora eu estou num sentimento pesado, uma hora eu estou vivenciando uma paz de espírito, outra hora eu estou vivenciando uma guerra dentro de mim, uma hora eu estou transbordando amor, outra hora eu estou com tanta raiva, né? Então nós vivemos nessa gangorra. Mas é assim que a gente aprende, até o momento em que a gente consiga equilibrar, porque eu só vou conseguir entender o que, que é o amor, o que, que é estar no alto, na hora que eu também estou no baixo. Eu só vou entender o que, que é a raiva quando eu entender quando eu estou lá embaixo. Então, quando a gente vai vivenciando essa dualidade, mas com essa forma amorosa de olhar para a gente mesmo, né? Não, não colocando culpas, nem escondendo os sentimentos de nós mesmos, fica muito mais fácil a gente se conhecer, né? E aí está outra grande proposta, né? Conhecer a si mesmo, né? Buscar essa verdade. É uma proposta nossa que a gente tem que encarar de forma muito amorosa. Muito boa aí a sua complementação aqui do estudo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, já me despedindo, que todos tenham uma ótima semana, né, que leiam depois com mais calma essa parábola, que façam esse entendimento, né, que Jesus nos abençoe sempre, nos intuia sempre, né, dê essa intuição constante na nossa vida, e que principalmente a gente tenha olhos e ouvidos de compreender essa mensagem do Cristo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Só colocar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim.
Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós.